Presta atenção, que isso aqui vai virar sua cabeça. Enquanto milhões discutem o próximo escândalo, alguém está observando outra coisa. Não os discursos, não as manchetes, não os debates, mas a confiança. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando uma nação começa a perder a confiança em si mesma? E mais importante, quem se beneficia quando todos estão distraídos? Enquanto multidões escolhem lados, mercados observam sinais, investidores observam comportamentos, instituições observam tendências. Porque existe uma diferença brutal entre aquilo que aparece nas telas e aquilo que realmente move o dinheiro. Hoje vamos atravessar uma porta desconfortável. Uma conversa sobre poder, sobre percepção, sobre atenção, sobre confiança. Porque impérios não começam a cair quando falta dinheiro. Frequentemente começam a cair quando falta credibilidade. E ao longo da história, toda vez que a confiança desmoronou, algo muito maior veio junto. Mas existe um detalhe curioso. A maioria das pessoas só percebe a crise quando ela já aconteceu. Os sinais aparecem antes, muito antes. A pergunta é, você consegue enxergá-los? Porque enquanto alguns observam o espetáculo, outros observam os bastidores. E os bastidores contam uma história completamente diferente. Hoje vamos explorar uma hipótese inquietante em alguns pontos. Será que a maior disputa do nosso tempo não acontece entre esquerda e direita? Nem entre governos e oposição? Mas entre distração e consciência? Então vem no portal do Demi Finance. Porque o primeiro ativo a cair em qualquer crise não é a bolsa, não é a moeda, não é o mercado, é a confiança. Primeiro, a guerra que ninguém vê. Quando uma crise explode diante das câmeras, quase todo mundo olha para o mesmo lugar. Para os discursos, para os conflitos, para as acusações. Mas os observadores mais atentos costumam olhar para outra direção. Eles observam aquilo que está acontecendo por trás do espetáculo. Porque toda a sociedade depende de algo invisível. Algo que não pode ser impresso, não pode ser decretado, não pode ser comprado. Confiança. Ela está presente quando alguém aceita uma moeda, quando assina um contrato, quando faz um investimento, quando acredita em uma promessa. E quando a confiança começa a desaparecer, até estruturas aparentemente sólidas podem começar a tremer. O curioso é que quase ninguém percebe isso acontecendo. Porque a confiança raramente desmorona de uma vez. Ela costuma desaparecer em silêncio. Primeiro surgem pequenas dúvidas, depois pequenas divisões, depois pequenas suspeitas. Até que um dia as rachaduras se tornam impossíveis de ignorar. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças históricas acontecem de repente. Mas quase nunca é assim. Normalmente elas são construídas durante anos. Enquanto todos estão ocupados olhando para outra direção.
Será que os maiores acontecimentos da nossa época estão acontecendo exatamente agora, sem que a maioria perceba? Pense em quantas horas por dia são dedicadas a discussões que não mudam sua realidade. Discussões que geram emoção, discussões que geram engajamento, discussões que geram conflito. Mas raramente geram compreensão. Enquanto isso, transformações profundas continuam avançando. Nos mercados, nas tecnologias, nos comportamentos. E principalmente na forma como pensamos. Existe uma razão pela qual a atenção se tornou tão valiosa. Quem controla a atenção controla o foco. Quem controla o foco influencia prioridades. E prioridades moldam destinos. Talvez por isso tantas disputas modernas pareçam acontecer ao redor daquilo que prende nossos olhos. Porque atenção não é apenas atenção. Ela é energia, ela é tempo, ela é vida. Cada minuto direcionado para um lugar específico deixa de ser investido em outro. E essa troca acontece milhares de vezes todos os dias. Imagine alguém recebendo uma herança gigantesca. Agora imagine outra pessoa recebendo exatamente a mesma quantia. Uma multiplica o patrimônio, a outra perde tudo. O dinheiro era o mesmo. A diferença estava na mente. Porque prosperidade raramente começa na conta bancária. Ela começa na forma como uma pessoa interpreta a realidade. Se alguém assumisse o controle da sua atenção por 5 anos, quanto do seu futuro continuaria sendo realmente seu? Ponto 2. O valor oculto da atenção. Durante muito tempo, acreditou-se que o recurso mais importante do mundo era o ouro. Depois acreditou-se que era o petróleo. Mais tarde disseram que eram os dados. Mas existe algo anterior a tudo isso. A atenção. Sem atenção não existem dados. Sem atenção não existem vendas. Sem atenção não existem narrativas. Tudo começa ali? É por isso que as maiores plataformas do planeta não competem apenas por usuários. Elas competem por minutos, segundos, momentos. Porque minutos acumulados se transformam em influência. E influência sempre teve valor econômico. Ao longo da história, mudaram as ferramentas, mudaram os meios, mudaram os formatos. Mas a disputa pela mente humana permaneceu exatamente a mesma. A diferença é que agora ela acontece em escala global. E em tempo real. Existe uma cena interessante que poderia acontecer em qualquer cidade. Duas pessoas entram na mesma cafeteria. Sentam na mesma mesa, vivem na mesma época. Mas saem com percepções completamente diferentes do mundo. Uma consumiu apenas estímulos rápidos. A outra dedicou 1 hora para refletir. Ler, anotar, questionar.
5 anos depois, essa diferença aparentemente pequena pode produzir resultados gigantescos. Porque decisões são construídas sobre pensamentos. Pensamentos são construídos sobre informações. E informações dependem da atenção. É uma cadeia invisível, mas extremamente poderosa. Quantas das suas opiniões nasceram realmente de reflexão e quantas nasceram apenas de repetição? Três. O espelho das multidões. Existe algo fascinante sobre multidões. Elas podem construir, mas também podem destruir. Podem criar prosperidade, mas também podem criar pânico. Tudo depende da direção emocional que assumem. Mercados sabem disso, governos sabem disso, empresas sabem disso. Porque comportamento coletivo possui consequências reais. Quando o medo cresce, decisões mudam. Quando a confiança cresce, decisões também mudam. E quase sempre o dinheiro segue essas mudanças. Talvez seja por isso que tantas pessoas observam números, mas ignoram comportamentos. Quando, na verdade, comportamento costuma vir primeiro. Uma economia é feita de pessoas. Uma moeda depende de pessoas. Uma sociedade depende de pessoas. E pessoas dependem de confiança. É exatamente aqui que a maioria dos observadores se perde. Eles tentam entender os efeitos sem investigar as causas. E as causas quase sempre começam na mente. E se a verdadeira crise nunca fosse econômica, mas psicológica? Porque antes de qualquer queda visível, existe sempre uma queda invisível. E quase sempre ela acontece dentro das pessoas primeiro. No próximo ponto, vamos explorar uma questão ainda mais profunda. Como sociedades inteiras podem ser conduzidas sem perceber? E por que a distração talvez seja o ativo mais valioso do século XXI? Ponto número 4. A engenharia da distração e polarização. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Quem lucra quando você está distraído? Não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de influência, de comportamento, de direção. Porque toda distração produz uma consequência invisível da polarização. Ela retira energia de alguma outra coisa. Enquanto você observa um espetáculo roteirizado e orquestrado, e querem nos deixa de observar outra realidade. Enquanto acompanha uma polêmica, deixa de acompanhar outra transformação. E é exatamente por isso que a atenção se tornou um recurso tão valioso. Ao longo da história, existiram inúmeras formas de direcionar multidões. Algumas utilizavam medo,
Outras utilizavam esperança. Outras utilizavam entretenimento. Hoje, todas elas podem coexistir ao mesmo tempo. Na palma da mão. Imagine uma cidade inteira olhando para uma enorme tela. Todos comentam o mesmo assunto. Todos discutem o mesmo assunto. Todos reagem ao mesmo assunto. Enquanto isso, uma transformação silenciosa acontece longe dos holofotes. Talvez seja exatamente assim que grandes mudanças acontecem. Não através do que chama a atenção, mas através daquilo que ninguém observa. Pergunta: o que você deixou de enxergar nos últimos anos por estar olhando para outro lugar? Existe um motivo pelo qual investidores experientes observam comportamento antes de observar números. Porque números contam histórias passadas. Comportamentos revelam tendências futuras. E toda tendência começa dentro da mente. Antes de existir uma crise econômica, existe uma mudança de percepção. Uma mudança de expectativas. Uma mudança de confiança. É exatamente aí que a distração se torna poderosa. Porque uma população distraída raramente percebe mudanças graduais. E mudanças graduais costumam produzir consequências gigantescas. No próximo ponto, vamos entender por que sociedades inteiras podem ser divididas sem perceber. E por que a polarização talvez seja um dos fenômenos mais lucrativos da era moderna. 5. A fábrica de opiniões. Existe uma diferença importante entre ter uma opinião e herdar uma opinião. A primeira nasce da observação, da reflexão, da investigação. A segunda nasce da repetição. E quanto mais vezes uma ideia é repetida, mais familiar ela parece. O problema é que familiaridade não é sinônimo de verdade. Ao longo da história, multidões inteiras acreditaram em coisas que mais tarde se mostraram equivocadas. Não porque fossem menos inteligentes, mas porque estavam inseridas em ambientes onde determinadas narrativas eram constantemente reforçadas. Hoje isso acontece em velocidade muito maior. Uma ideia atravessa continentes em segundos. Uma emoção atravessa milhões de pessoas em poucas horas. E nesse ambiente acelerado, questionar tornou-se uma habilidade rara. Pergunta: quantas das certezas que você possui hoje sobreviveriam a uma investigação profunda? Talvez a verdadeira maturidade intelectual não esteja em ter respostas para tudo. Talvez esteja na capacidade de conviver com perguntas difíceis. Porque perguntas abrem caminhos. Dogmas costumam fechá-los. Ponto 6. A ilusão da urgência. Existe algo curioso sobre o mundo moderno.
Tudo parece urgente. A próxima polêmica, a próxima crise, o próximo conflito. Mas observe atentamente. Grande parte daquilo que parecia urgente há 6 meses já desapareceu completamente. Enquanto isso, os assuntos verdadeiramente importantes continuam produzindo efeitos. Saúde, conhecimento, relacionamentos, patrimônio. Essas são construções lentas. E justamente por serem lentas recebem menos atenção. O cérebro humano é naturalmente atraído pelo que é imediato. Mas prosperidade costuma ser construída no longo prazo. Pergunta: o que está recebendo mais energia da sua vida? O urgente ou o importante? Porque essa resposta pode explicar boa parte dos resultados que você terá nos próximos anos. Sete. A mente que aprende a enxergar. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que algo muda. Não é uma mudança financeira, não é uma mudança política. É uma mudança de percepção. Elas começam a observar padrões, conexões, comportamentos, consequências. Passam a perceber que acontecimentos aparentemente isolados muitas vezes fazem parte de movimentos maiores. E quanto mais desenvolvem essa habilidade, menos dependem de opiniões prontas. Porque aprendem a pensar por conta própria. Essa talvez seja uma das formas mais poderosas de liberdade. A liberdade intelectual. Não a liberdade de repetir o que todos dizem, mas a liberdade de investigar, comparar, questionar. Uma mente treinada para observar se torna menos vulnerável ao pânico, menos vulnerável à manipulação, menos vulnerável ao ruído. Pergunta: será que a verdadeira riqueza começa exatamente no momento em que você aprende a pensar sem precisar de um roteiro pronto? 8. O dinheiro segue a atenção. Muitas pessoas passam anos tentando entender dinheiro, mas ignoram algo que vem antes dele. O foco. Porque dinheiro costuma seguir direção. E direção depende de atenção. Quem não consegue sustentar atenção dificilmente sustenta estratégia. Quem não sustenta estratégia raramente constrói algo duradouro. Por isso, riqueza não é apenas uma questão de renda. É também uma questão de clareza. Clareza sobre prioridades, clareza sobre objetivos, clareza sobre aquilo que realmente importa. A maior parte das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque dispersa energia em muitas direções ao mesmo tempo.
E energia dispersa produz resultados dispersos. Pergunta: se alguém observasse seu calendário e seus hábitos, conseguiria identificar para onde sua vida está caminhando? Porque nossas prioridades reais raramente aparecem nos discursos. Elas aparecem nos comportamentos. Ponto 9. O primeiro a cair. Voltamos agora ao ponto onde nossa jornada começou. A confiança. Ela está presente em tudo. Nas relações, nos negócios, nas instituições. Ela sustenta acordos invisíveis que mantêm sociedades funcionando. E talvez por isso seja tão valiosa. Porque quando desaparece, quase tudo sente o impacto. Ao longo da história, vimos impérios surgirem. Vimos impérios desaparecerem. Vimos fortunas nascerem e desaparecerem. Mas existe um padrão recorrente. Antes da queda visível, costuma existir uma erosão invisível. Uma perda gradual de credibilidade. Uma perda gradual de confiança. E é exatamente por isso que os observadores atentos não olham apenas para números. Eles observam comportamento. Percepção, sentimento coletivo. Pergunta: o que está sendo construído hoje e o que está sendo corroído silenciosamente? Conclusão: se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo. A maior disputa do nosso tempo não acontece apenas nos governos, nem apenas nos mercados, nem apenas nas redes. Ela acontece dentro da mente humana. Entre distração e consciência, entre impulso e propósito, entre reação e reflexão. Enquanto muitos observam o espetáculo, poucos observam os mecanismos. Enquanto muitos seguem narrativas prontas, poucos investigam as engrenagens por trás delas. Talvez seja exatamente essa a diferença entre ser conduzido e conduzir a própria vida. Porque, no fim das contas, a questão nunca foi apenas política, nunca foi apenas econômica, nunca foi apenas tecnológica. A questão sempre foi atenção. E quem aprende a proteger a própria atenção, começa a proteger também suas decisões, seu tempo, seu futuro. Então a pergunta final permanece: quem está controlando sua atenção neste exato momento? Porque a resposta para essa pergunta pode revelar mais sobre seu futuro do que qualquer previsão econômica.
E lembre-se, em qualquer grande transformação, o primeiro ativo a cair quase nunca é o dinheiro. É a confiança. E tudo começa quando alguém decide parar de olhar para o espetáculo e passa a observar os bastidores.